só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia-te todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Boa, gente amada, graça e paz a todos. Dia 30 de abril de 2020, quinta-feira, dia que naturalmente nós estaríamos reunidos em célula para pensarmos a palavra do Senhor, crescermos na graça e no conhecimento, mas que por decorrência do coronavírus estamos fisicamente afastados, impedidos de nos reunirmos, mas ainda assim estamos em um só Espírito, temos um só Senhor, uma só fé, uma só esperança, uma só alegria. E por essa razão estamos aqui e quero compartilhar com vocês uma breve reflexão, partindo do texto de Provérbios capítulo 16, os versos que vão de 1 a 3, que diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu quero falar com você sobre frustração. Quem nunca se frustrou? Quem ainda não se frustrará na vida? Frustração é algo extremamente comum na nossa existência. Os pais se frustram com os filhos se frustram com os pais, namorados com namoradas e vice-versa, noivos com noivas, esposos com esposas, amigos se frustram entre eles. Na vida profissional nós nos frustramos na vida política, nós nos frustramos em todas as esferas relacionais, né? Nós nos frustramos, faz parte da condição humana. Todas as vezes que a vida diz não, à medida que o nosso coração deseja um sim, nós nos sentimos frustrados. E até onde isso é ruim? Até onde isso é algo negativo? Nós sabemos que frustração é sempre algo doloroso, não é algo agradável, não é algo ao qual nós temos prazer. Mas é algo que com o tempo a gente percebe o quão necessário é. Imagine você um mundo onde você nunca se frustrasse. Imagine que todos os anseios, todos os desejos do seu coração se materializassem, se concretizassem conforme a sua vontade. Imagine que tudo fosse segundo a tua vontade. Isso é uma combinação bastante explosiva. Muito provavelmente você se sentiria Deus. Muito provavelmente você seria um ser extremamente mimado, totalmente incapaz de sofrer frustrações negativas. Talvez o seu ego se inflasse ao máximo, mas ainda assim se fosse extremamente sensível, como uma bolha de sabão,
que cresce, 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 pode crescer demais, tomar todos os espaços possíveis, mas ao menor toque, ele explode em desespero, desesperança, em ira, porque não sabe lidar com aquilo que não é a sua vontade. Então, frustração é algo extremamente necessário para a nossa existência. Com o potencial de destruição e autodestruição que nós temos, muito provavelmente, se todos os desejos do nosso coração se materializassem, nós já teríamos nos destruído, autodestruído, destruído as nossas relações. Imagine que você tivesse amigos apenas que fazem as suas vontades, saciam a sua vontade. Que tipo de gente seria elas? Enfim, eu costumo agradecer muito a Deus por frustrar muito dos meus anseios e desejos. No mundo onde as pessoas buscam cada vez mais a Deus, a fim de incorporar de forma muito maliciosa Deus nos seus projetos, a fim de que eles sejam saciados, chancelados pelo poder divino, a gente se pergunta que tipo de relação, de temor a Deus é esse. Muita gente transformou Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em uma espécie de ídolo, a qual se agrega a projetos pessoais, a fim de garantir a concretização deles, o desejo do seu coração, atrelando felicidade à saciedade de todas as suas vontades. Deus se torna uma espécie de gênio da lâmpada, que concede todos os desejos àqueles que cumprem uma série de requisitos ou pré-requisitos divinos, o que é uma grande bobagem, uma grande deturpação da mensagem do Evangelho. Eu creio num Deus revelado na oração do Getsêmani, a qual, ao orar, a figura de Jesus de Nazaré, Deus encarnado, diz: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade, mas a tua. É como se Jesus estivesse dizendo: Senhor, há um desejo no meu coração, há um plano, um projeto, um anseio, mas se não estiver alinhado com a sua vontade, que eu seja frustrado, porque não quero viver conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus expressou isso diversas vezes: não venho fazer a vontade minha, mas a vontade do meu Pai. Não venho ensinar de mim mesmo, mas aquilo que ouvi de meu Pai. A vontade do Pai que está em jogo, e Jesus vive para saciar apenas a vontade dele. Então eu costumo sim agradecer a Deus. Agradeço a Deus por frustrar muito dos projetos que um dia fiz para a minha vida, muitos dos anseios que eu um dia tive. Sou grato a Deus por não ouvir, ou ouvir e não dar crédito a muitas das orações que já fiz um dia. Sou grato a Deus por me frustrar constantemente, porque de Deus tenho recebido apenas o bom, mas desejo muitas coisas ruins, mesmo pensando que são boas para mim. Sou grato a Deus porque, me frustrando, Ele me surpreende. Me surpreende às vezes me dando coisas que nem sequer eu pedi, que jamais imaginei ter ou precisar. Então Deus nos frustra e nos surpreende a todo instante, e isso é belo, isso é bom. O texto que nós lemos fala justamente disso. Todos nós, seres humanos, temos planos que pertencem ao nosso coração, que são nutridos, nascem, são cuidados dentro do nosso coração, e nós passamos a anseiar por ele. E ainda diz que os caminhos, os planos que nós traçamos, projetos, eles aos nossos olhos sempre parecem bons. Afinal de contas, quem desejaria ou projetaria, alimentaria um projeto negativo, em sã consciência, contra si mesmo, ou mal para si mesmo? Ninguém. Então nós temos planos, e todos esses planos parecem bons aos nossos olhos. Mas o Senhor nos diz através desses provérbios que a materialização desses planos, ou seja, a resposta da língua, ele vem do Senhor. Ele passa pelo crivo, pelo desígnio divino de dar ou de não dar. Diz também que, apesar de todos os caminhos dos homens parecerem bons aos seus olhos, Deus avalia o espírito. Ou seja, Deus tem uma visão muito mais apurada, que vai além da aparência, além da superfície, que mergulha na história humana e para Deus, para além do presente, avalia de forma profunda, enraizada, a fim de manifestar o que de fato é bom para nós. É como se o escritor do provérbio estivesse dizendo: nós
geramos planos, projetos, mas eles só vêm à tona se Deus quiser. Nós achamos que todos os nossos percursos são bons, tudo que desejamos é bom para nós, mas Deus não avalia apenas o caminho que queremos trilhar, mas também o caminhante que somos. E as interações entre o caminhante e o caminho, da onde sairemos e para onde iremos, e durante o percurso quem nos tornaremos. Será que desse caminho Deus estará conosco e nós com Deus? Estaremos indo para mais perto ou para mais longe dele? Deus avalia o espírito do caminhante e as implicações na sua jornada, a fim de que nada venha comprometer a sua fé e o seu caminhar. E isso é manifestação de cuidado, e por isso eu acredito piamente, sim, que Deus interfere, Deus intervém na história humana. Deus dialoga de forma próxima com os nossos anseios e desejos e interage conosco quanto aos nossos projetos e sonhos. Eu acredito sim num Deus que nos frustra, não para nos magoar, mas muito pelo contrário, em uma manifestação de bem-querer, de amor, de cuidado, de zelo para conosco. Eu acredito num Deus que, em zelo, ao perceber que os nossos anseios e projetos estão completamente alheios, desalinhados com os anseios e projetos dele, ele nos frustra até que isso se alinhe. Obviamente, às vezes leva tempo para a gente se dar conta de que o que nós desejamos no passado não era bom para nós hoje. Hoje eu olho para trás e percebo quantas coisas bobas, tolas e malignas eu já pedi a Deus e que em sua misericórdia Ele nunca me concedeu. Assumir a veracidade do fato de que Deus intervém em nossas vidas e nos frustra por amor é assumir que temos um Deus soberano, todo-poderoso, capaz sim de intervir e interagir nas circunstâncias da nossa vida. Assumir as verdades que estão nesse provérbio é assumir também que nós temos um Deus extremamente zeloso e cuidadoso conosco, que olha para a nossa história, que conhece o nosso caminhar, que conhece o nosso ser e se preocupa conosco, que tem uma relação não distante, indiferente, vazia, mas uma relação de pai, literalmente de pai para com filho. Mas todas as vezes que a gente fala sobre intervenção divina na história e nas ações humanas, nos projetos humanos, naturalmente surgem duas questões. A primeira é a respeito da liberdade humana para escolher. A segunda é a respeito do mal. A saber, por exemplo, alguém pode questionar, mas se os projetos humanos passam pelo crivo divino para se materializar, e os projetos perversos dos homens, eles são liberados por Deus para serem materializados? E com que propósito? E que Deus é esse? Ao mesmo tempo, alguém pode se questionar: se Deus intervém na nossa história, interfere diretamente nos nossos projetos e ações, onde está a nossa liberdade para escolher? Obviamente, essas questões demandariam bastante tempo para poder serem respondidas, e ainda assim, se não houver fé, elas não serão saciadas por completo em suas respostas. Mas é interessante pensar que as pessoas falam sempre tanto em liberdade, uma liberdade no que tange a Deus, de não ter uma interferência divina, de poder escolher o que bem entende, do jeito que bem entende, quando bem entende, ser livre para isso. E as pessoas continuamente acabam escolhendo o mal e depois se tornando escravas desse mal. Então se usa sua liberdade, se escolhe mal e se torna escravo do mal, se torna escravo de qualquer jeito. Particularmente, eu não tenho zelo, desejo algum por qualquer tipo de liberdade que coloca Deus de fora da minha história. Se não ser livre é ter Deus interferindo e influenciando todos os dias o meu caminhar, a minha história, os meus planos, as minhas ações e reações, eu não quero essa liberdade. Prefiro ser escravo de Cristo. Prefiro ver Deus interagindo comigo todos os dias.
Prefiro todos os dias seguir as ordenanças do meu Senhor. Prefiro todos os dias ver Ele interferir e me livrar de escolher o mal, me livrar de optar por aquilo que é maligno, destrutivo, maldoso. Prefiro ver Deus todos os dias me direcionando ao que é bom segundo os olhos dele, que conhece todas as coisas e tem todo o poder, do que me deixar ser escravizado pelas coisas malignas e destrutivas desse mundo, inclusive de mim mesmo. Que, como diz o profeta Jeremias, enganoso é o coração do homem, o meu também, o seu também. Então, obviamente não vou responder essas questões relacionadas ao mal, à liberdade, mas uma coisa é certa, eu espero ver Deus me frustrando todos os dias que Ele achar que os meus planos não estão em consonância com os planos dele. Espero ver Deus interferir na minha história e colocar em prática sempre os projetos dele, não os meus. Espero em Deus ver todos os dias o Senhor me permitindo me frustrar com os meus próprios planos, tão somente para eu perceber o quão pequeno eu sou, quão fraco, equivocado e limitado eu sou, a fim de que eu me renda mais e mais a Ele e dependa cada vez mais dele. No texto em que nós lemos há uma recomendação no verso de número 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso que é perfeito. É como se estivesse dizendo, a única forma de você não sentir tanto a frustração é estando completamente alinhado aos planos de Deus. É consagrando, é dedicando, é colocando diante do Senhor tudo que você anseia e tudo que você faz, tudo que você planeja e tudo que você pretende concretizar. É colocando à disposição de Deus, consagrando completamente a sua vida. É isso que o escritor aos Provérbios nos recomenda, que nós sejamos tomados plenamente pela vontade do Senhor para as nossas vidas. Ao nos frustrar, Deus, Ele nos ensina. É didático. Ele nos disciplina e disciplina a todos os que amam. Ele nos frustra, nos ensinando o quão dependente nós somos dele. Jesus nos disse, sem mim nada vocês podem fazer. Tiago, irmão de Jesus, em sua carta, ele diz que quando desejarmos fazer algum plano, pensarmos em algum projeto, não devemos dizer amanhã faremos isso ou aquilo, mas devemos dizer se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Por quê? Porque nós não temos controle sobre as circunstâncias e situações da nossa vida. Uma plena consagração dos nossos planos e ações a Deus nos impede de ser frustrados negativamente, nos coloca em sintonia com o reino de Deus e com sua justiça. Ao nos frustrar, o Senhor, Ele não apenas nos ensina, mas Ele nos cura completamente dos nossos vícios, vício de controle, vício de poder, vício de querer ter tudo sob a nossa vontade, de acordo com a nossa vontade, o nosso querer. Muitos de nós sofremos disso. Passa o dia e se qualquer coisa foge àquilo que nós almejamos ou imaginávamos que seria, nós desesperamos, nos angustiamos, nos entristecemos. Quando alguém me pergunta, está tudo bem? E você diz alegremente, está tudo sob controle, mas a questão é sobre o controle de quem? O seu controle, segundo a sua vontade? E quem pode garantir que amanhã não estará? E quem pode garantir que do dia para a noite tudo pode fugir completamente ao seu controle? O certo mesmo é ser curado desse vício de querer ter tudo sob o nosso controle, porque nós nos frustramos em nossa incapacidade, ignorância e falta de discernimento. Bom mesmo é ter todas as coisas sob o controle de Deus, que tem poder para sustentar todas as coisas e controle sobre todas as circunstâncias da existência humana. Em meio à consagração dos planos a Deus, nós somos bem-sucedidos porque somos ensinados, nós somos curados. E ao nos frustrar, Deus manifesta o seu amor. Deus não nos frustra para nos punir, nos machucar. Deus não nos frustra para nos tornar pessoas frustradas existencialmente. Deus nos frustra apenas como manifestação da sua presença, da sua fidelidade, do seu cuidado. Na verdade, na nossa esperança, na nossa fé, na nossa dedicação, na nossa entrega ao Senhor, nós não somos frustrados.
porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Porque o Senhor tem dia após dia manifestado, concretizado tudo o que Ele prometeu. E as coisas que ainda não se concretizaram, se concretizarão, mas nós já vemos sinais de que elas de fato são fiéis. Basta ler Pedro capítulo 3, segunda carta de Pedro capítulo 3. Basta ler Evangelho de Mateus capítulo 24 e 25. E tantos outros textos, e você vai ver a concretização da palavra de Deus acontecendo continuamente. Então, eu não creio numa intervenção divina para a punição de pecados. Eu já disse em outro vídeo que eu não acredito que o coronavírus é uma ação divina para punir os pecados dos homens. Todos os pecados dos homens foram castigados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Dizer que Deus está ao longo da história punindo os pecados dos homens seria diminuir o que Jesus fez na cruz, ou seu sofrimento na cruz. Mas eu acredito sim na intervenção, na interferência divina na vida humana, nos projetos humanos, tanto individuais como coletivos, tanto nas famílias, de forma micro, como nos povos. Eu acredito num Deus que tem tudo sob o seu controle e sustenta todas as coisas. E não sei que não tenho o direito nem o dever de manifestar-me como juiz de Deus, nem como advogado de Deus. Deus é o que é. Deus é o Deus que, em sua ira, deixa que os homens sigam os desejos do seu próprio coração para a sua própria ruína, como está descrito em Romanos capítulo 1. Sei que Deus, como diz em Romanos no capítulo 9, sendo soberano, pode se utilizar de todas as coisas ao seu bel prazer, pois Ele é Criador e nós somos criatura e nós não temos o poder de argumentar com o que Deus faz ou deixa de fazer. Ele continua sendo bom, justo, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, enfim. Deus continua sendo amor, independente do que as pessoas pensem, do que as pessoas acreditem a Ele. Mas eu acredito sim em intervenções amorosas, cuidadosas de Deus, não para punir, mas para nos revelar o verdadeiro caminho e o caminho da salvação. Eu acredito que Deus nos frustra quanto a este mundo e quanto aos projetos que temos neste mundo, para nos revelar o seu reino de justiça e paz, que já está aqui entre nós, que já reside em nossos corações e vidas, mas que se consumará por completo. E eu espero em Deus, e sei, com toda a fé do meu coração, que quanto a isso não serei frustrado. Eu te convido à mesma fé, eu te convido à mesma esperança, eu te convido a se alegrar nas frustrações promovidas por Deus na sua vida, sabendo que Ele tem cuidado de você. Eu te convido a crer que Deus interfere na sua caminhada, no seu trajeto, nos seus planos, tão somente com o desejo de que você entregue todo o seu caminho ao Senhor, confie nele, sabendo que o mais Ele fará. Eu te convido a isso. Espero que a gente caminhe por longo tempo, até chegar o reino, a consumação do reino de Deus, aonde já não haverá mais a necessidade ou a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Por quê? Porque nós teremos apenas o bom, o belo e a verdade de Deus para ser vivido. Que Deus o abençoe, que essa palavra fique gravada em teu coração e que, se você porventura se sente frustrado em meio a tudo que está acontecendo, saiba que Deus mantém o controle da sua vida e de todas as coisas em suas mãos. Que em Deus a sua vida está bem guardada e segura, não apenas aqui e agora, mas para toda a eternidade. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós já passamos da morte para a vida. Então nada deve nos aterrorizar. Que Deus te abençoe, meu irmão, te guarde.